Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Por esse maravilhoso universo de Deus, tenham sempre certeza disso. Não me canso de falar, né? Sempre certeza disso. Nós vimos na aula passada a reencarnação, que é a volta num novo corpo, diferente de ressurreição, que é a volta no mesmo corpo, né? Outro corpo. Então nós vamos desencarnar hoje, voltaremos num novo corpo, diferente desse, novo corpo. E ressurreição é a volta nesse mesmo corpo. Se nós desencarnarmos, voltasse no mesmo corpo. Então é a diferença de reencarnação e ressurreição. Agora, hoje nós vamos ver a justiça da reencarnação. Será que essa reencarnação é justa? Porque quando nós pensamos em apenas na unicidade das existências, única existência, a gente vai entender que, bom, se eu não for boa, eu vou para o céu, por exemplo, e eu sou má, eu vou para o inferno. Eu não tenho, depois disso, condições de me arrepender. Não, eu simplesmente vou para lá e acabou a situação. Isso aí é na unicidade das existências. A gente vai ver que a reencarnação, não. Nós temos a possibilidade, porque veja bem, será que Deus, nessa situação anterior que nós vimos, que vai para o inferno, para o céu, Deus seria justo com as suas criaturas? Existia a justiça divina? Às vezes um pequeno errinho na minha vida, um pequeno deslize, e eu vou para o inferno, arder lá no mármore dos infernos, será que Deus seria justo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Numa única oportunidade só de vida. A reencarnação, nós vamos ver que nós teremos oportunidade. Nós iremos para o mundo espiritual, fizemos nossos erros ou praticamos o mal, mas nós podemos nos reabilitar depois em uma nova existência. Voltar novamente para o caminho de Deus. Essa é a justiça da reencarnação. Eu posso, através das reencarnações, ir me ajustando com a lei divina, buscando esse caminho para Deus, que é o caminho, a nossa determinação, que é caminhar para Deus. Se a gente olhar somente uma existência, aí a gente poderia pensar, mas por que existe pessoas tão miseráveis e pessoas tão ricas? Por que existe pessoas com doenças graves desde a infância? E outras pessoas que não têm nada, saúde até os 110 anos. Como é que tem uma pessoa, né, que está, por exemplo, com uma qualidade moral muito grande, já tem uma qualidade moral muito grande, uma inteligência muito grande, outra não? Como é que fica isso na explicação? Será que Deus seria justo? Existiria justiça? Uma criatura com mais privilégios do que outra? Claro que não, né? Deus é justo. E a gente vai entender essa condição dessas desigualdades e desses problemas com a chave da reencarnação. Chave da reencarnação. Que numa existência nós poderíamos vir muito ricos, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Veja, é um exemplo. Muito rico, mas eu usei essa riqueza somente para mim. Né? Egoisticamente, usei essa riqueza de forma egoística, muito ruim aí com a minha riqueza. Numa outra encarnação, aliás, com essa riqueza buscando poderes, né? Buscando poder, buscando riqueza com a ganância, com as vaidades, com o orgulho, numa outra existência, para eu aprender a humildade, por exemplo, eu venho num local muito pobre mesmo, miserável. E eu venho nessa condição. Então, eu não vou dizer que sempre é isso que acontece, não é não. Mas, às vezes acontece dessa forma. Então, a gente vem para aprender. A reencarnação é essa forma para nós aprendermos. O quê? Aprendermos as virtudes, desenvolver as virtudes em nós. Então, a reencarnação, a justiça dessa reencarnação, que a gente vai entender quando a gente pensar em várias oportunidades, Deus sendo justo, não em uma única oportunidade, que o espírito viveria somente uma vez, na unicidade, e não teria oportunidades. Veja como
é isso. E os espíritos bons, eles vão nos ensinar que nós vamos aos poucos alcançando essa perfeição, essa perfectibilidade através das reencarnações. Através das reencarnações, nós vamos nos depurando, lapidando o nosso espírito para chegarmos um dia a sermos espíritos perfeitos e puros, a nível crístico, como Jesus de Nazaré o foi, né? Então, através dessas reencarnações, nós vamos reparando aquelas faltas que nós cometemos, nós vamos aprendendo a amar as pessoas, às vezes os nossos inimigos. Veja que interessante. Às vezes numa família, no nível que nós estamos, tem muitos inimigos nossos, inimigos de outras encarnações, que são colocados na família para nós aprendermos a amar. Às vezes é um filho com o pai e a mãe, o filho, um irmão, né, que são colocados na própria encarnação para nós aprendermos a amar aquele irmão, amar aquele filho, amar aquela mãe. São colocados, são reencarnações para nós aprendermos a amar inimigos, às vezes, de outras encarnações. Então nós estamos aqui nos aprimorando, nos melhorando para chegarmos um dia a essa perfectibilidade, esse espírito puro. Como nós já dissemos em outras aulas, quantas encarnações será que nós precisaríamos? As necessárias, né? E nós vamos lembrar que não é mesmo para todos os espíritos. Vamos imaginar, são 200 encarnações para você chegar a espírito puro. Não, não é por aí. Então, todo mundo tem 200 encarnações até chegar a espírito. Não. São o número necessário de encarnações, de reencarnações, para que você se aprimore. E isso vai depender do espírito. Alguns vão reencarnar mais vezes e outros menos vezes para chegar ao mesmo nível que a gente vai chegar como espírito puro. Depende do trabalho interior de cada espírito. Trabalho interior, da sua prática de bem, da sua iluminação pessoal, né? Cada um difere. Nós vamos lembrar que Deus é esse Pai justo e bom, soberanamente justo e bom. E vai deixar que você tenha determinadas provas, que você mesmo às vezes que pede lá no seu planejamento espiritual para vir aqui para a Terra. Nós estamos lá e vamos planejar como é que vai ser a nossa encarnação, né? E vai dar provas que você consiga vencer. E vai dar toda a providência divina, que é providência, tudo que é necessário para que você tenha esse crescimento espiritual. Essa providência divina que é colocada ao nosso alcance, coisas, situações que são colocadas para nós alcançarmos essa perfectibilidade. Então, às vezes, muitas vezes me perguntam, mas será que é só aqui na Terra? Não, em outros mundos também. Nós vamos evoluir aqui na Terra, conseguimos uma grande evolução, vamos mudar de mundo aí para mundos de regeneração, por exemplo, em outros planetas, né? Ou mundos felizes, quando a gente vai evoluindo, até chegar a mundos celestes, né? Lembra dos mundos? Então a gente vai estar em mundos compatíveis com a nossa evolução espiritual. Não necessariamente vamos fazer toda a nossa evolução espiritual aqui no planeta Terra. Deixar bem claro isso para vocês. Às vezes não é necessário fazer só aqui no planeta Terra. Nós vamos para outros mundos. Não é necessário só não é feito somente aqui no planeta Terra essa nossa evolução espiritual. Mesmo Jesus não fez sua evolução no planeta Terra, fez em outros mundos, né? Lembra que Jesus também foi criado simples e ignorante como todos nós, e através das suas reencarnações chegou a esse nível maravilhoso, o nível de espírito crístico. Nós também seguiremos, já que ele é o nosso modelo e guia. Jesus de Nazaré é o nosso modelo e guia, vai nos guiar para o caminho que nós devemos percorrer. Nesse exato momento, nós estamos todos unidos aqui em Jesus, né? Quando estamos estudando Espiritismo, estamos em Jesus. Ele vai nos guiar nesse caminho do bem para chegarmos até Deus, né? E nós vamos ter que nos modelar a Jesus. Aquilo
que ele veio nos ensinar, entender os seus ensinamentos profundamente. Não é superficial não, hein, gente? É profundamente o que Jesus veio nos ensinar. E começarmos a introjetar esses ensinamentos de Jesus em nós, para nós podermos vivenciá-los, né? Nós temos que introjetar todo esse conhecimento espiritual que a gente está vagarosamente aqui nas nossas aulas. Nós vamos ter que introjetar dentro de nós, colocar dentro de nós, entendermos, compreendermos, importante compreendermos, entendermos, introjetar dentro de nós, para a gente poder vivenciar isso, né? Não adianta, eu acredito na reencarnação, mas eu não vivo como se existissem as reencarnações. É diferente. Quando eu entendo, quando eu compreendo internamente, com certezas claras para nós, que nós já levamos pela razão e introjetamos no nosso coração, né, no nosso sentimento, nós vamos viver como entendendo que tem muitas reencarnações, muitas vidas. Tem um livro muito bom do Ian Stevenson. Se você tem dúvida de reencarnação, chama Ian Stevenson, 20 casos de reencarnação. Eu recomendo. É um pesquisador americano, já desencarnou, né? Mas fez aí mais de 3.000 casos de sugestivos. Ele termina o livro Sugestivos de Reencarnação, pegando crianças pequenininhas que lembravam de suas reencarnações passadas. Crianças pequenininhas, nós vamos entender em aulas futuras, elas têm muita memória de vidas passadas, né? Até os seus 7 anos, muita memória das vidas passadas. E ela relatava nomes, até RG, CPF, né? Vamos dizer assim, brincando aqui com vocês, mas até o número da carteira da outra encarnação. E ele foi comprovar isso, né? O nome da esposa, dos filhos, foi até o local onde dizia que era a rua que morava e realmente acontecia isso sim, tá? Então esse livro é muito interessante, você que pode estar com dúvida da reencarnação, são 20 casos de reencarnação do Ian Stevenson, que eu chamo a leitura, tá? Se tem dúvida. Porque a gente tem que introjetar isso. E como é que a gente vai tirar essas dúvidas? Na leitura, nas reflexões, meditação, né? A gente pensar sobre o estudo. Escutou a aula de hoje, vou pensar sobre esse assunto. Será que eu acredito nisso? Onde que tem uma certeza? Onde eu posso, com essas minhas dúvidas, chegar a algum conhecimento? Certezas, talvez a gente não chegue muito perto delas, mas aonde é que eu vou buscar esse conhecimento e introjetar isso para mim? Então, através das minhas reflexões, das minhas meditações. Tá bom, gente? Hoje nós vamos terminar por aqui. Nós vamos terminar sobre a justiça da reencarnação, pensando, olha, se Deus é justo, bom, que é um atributo divino, lembra a nossa aula de Deus? Um atributo de Deus, justo e bom. Será que uma encarnação só dá pra gente fazer tudo? Eu acho que não, né? Deus é justo, então Ele dá essas oportunidades para os seus filhos realizarem a sua caminhada espiritual, né? Seria injusto, caso de uma coisa só, a gente separar até as famílias, né? Uns vão para o céu, outros vão para o inferno, você nunca mais vai ver as pessoas que você ama. Como assim? Deus seria muito mal, né? Não deixando mais você ver as pessoas que você ama. Um foi para o céu, outro para o inferno, você não pode mais ver. Então, veja, como Deus é bom, justo. Nós vamos reencontrar com a nossa família no mundo espiritual, aqueles que amamos verdadeiramente. Aqueles que não amamos, talvez não encontremos, mas aqueles que nós amamos, nós vamos encontrar, sim. Tenho certeza disso, vamos encontrar. E dar condições da gente até ajudar aquele que está em situação mais difícil, né? A gente lê os livros de André Luiz, vocês vão ver bastante relatos nesse sentido. Ajuda espiritual do alto, ajudando André Luiz, a mãe de André Luiz, ajudando André Luiz, né? Então a gente tem essa condição. Bom, bons estudos para vocês. Vamos estudar, ler calmamente, vamos introjetando todos esses ensinamentos dentro dos nossos corações. Graças a Deus.